Nasci em 100 anos antes de Cristo, no coração de Roma, sob o peso de um nome que era mais do que riqueza, era destino. Júlio. Um nome que ecoava nas ruas como um hino, que carregava o sangue de Vênus, a deusa do amor e da guerra. Minha família, os Júlios, era a mais ilustre de todas, ou pelo menos era o que diziam. Na verdade, éramos apenas sombras do que um dia fomos. O ouro se esvaía, o poder se desfazia em nostalgia. Meu pai governava a província da Ásia, um cargo respeitável, mas não era o consulado. E em Roma, sem o consulado, você não era ninguém. Ele tentou. Todos tentaram. Por gerações o sonho escapava. E então, criança, ouvi as histórias dos meus antepassados, heróis, generais, salvadores da pátria, e decidi: eu seria o escolhido. Eu traria os Júlios de volta ao topo. Estudei com os melhores mestres, aprendi filosofia, oratória, a arte de matar com palavras antes mesmo de tocar uma espada. Enquanto outros meninos corriam atrás de ratos nos becos, eu moldava discursos como quem afia uma lâmina. Tinha tudo: nome, riqueza, ambição, até que aos 15 anos, meu pai morreu. Em um instante o chão sumiu, mas ainda havia a herança, ainda havia minha mãe, ainda havia esperança. E havia meu tio, Caio Mário, o grande general, o homem que salvou Roma das hordas germânicas, o único que ocupou o consulado 7 vezes. Ele era meu farol, meu exemplo, meu herói. E ele também morreu, no mesmo ano. Agora eu era o último, o homem da casa, o último Júlio com a coragem de erguer o nome. Aos 16, casei com Cornélia. Não por amor, era um jogo. Ela era filha de um aliado de meu tio, um vínculo político. Mas o inesperado aconteceu. Eu a amei, de verdade. Ela era inteligente, forte, leal. E então, 3 anos depois, seu pai perdeu a guerra civil. O vencedor foi Sula, um ditador, um homem que não perdoava, que não esquecia. Ele declarou inimigos de Roma todos os que seguiam o partido de meu sogro. E não bastava exilá-los, ele criou uma lista de morte. Se o seu nome estivesse nela, você estava condenado. Sula me chamou. Disse que eu poderia viver se me divorciasse de Cornélia, se renunciasse ao nome, à família, ao legado, se virasse as costas para tudo que me tornava quem eu era. Pensei em fugir, pensei em sobreviver, mas olhei nos olhos de Cornélia e soube: se eu a abandonasse, eu não seria mais um Júlio, seria um covarde. Então disse a Sula que podia enfiar sua misericórdia no inferno. Ele sorriu, um sorriso frio, e colocou meu nome na lista. Aos 18 anos, me tornei um fugitivo. Dormia em celeiros, fugia de patrulhas, vivia com a espada na garganta todos os dias. Roma inteira me caçava, mas minha família não desistiu. As virgens vestais, as sacerdotisas mais sagradas de Roma, intercederam por mim, imploraram a Sula. Ele resistiu, depois cedeu. Fui perdoado, livre, mas não tolo. Sula era um homem que mudava de ideia com o nascer do sol. Fugi. Fui para a província da Ásia sob o comando de Marco Terêncio Varrão. Queria servir, ganhar honra, reconstruir meu nome com sangue e glória. Logo, a cidade de Mitilene se rebelou. Roma enviou Marco para esmagar a revolta, mas a cidade estava protegida por muralhas imensas e uma frota poderosa. Ele não tinha navios, então me enviaram. Um jovem de 20 e poucos anos, com o nome manchado, carregando a esperança de uma campanha nas costas. Fui até o rei Nicomedes IV da Bitínia e consegui a frota. Roma venceu, Mitilene caiu. Lutei como um demônio, salvei a vida de um soldado e recebi a coroa cívica, a maior honra que um cidadão podia ter. E então, a melhor notícia: Sula estava morto.
podia voltar para casa. Comecei a subir. Primeiro, Pontífice Pontifex Maximus, o sacerdote mais alto de Roma. Um cargo sagrado, mas eu conquistei com política, não com piedade. Depois, fui para a Espanha, como governador. Superei meu pai, mas o consulado ainda estava longe. Em 69 a.C., perdi Cornélia. E no mesmo ano, perdi minha tia Júlia, mulher de meu tio Mário. 2 perdas que me rasgaram por dentro. Mas em Roma, dor é combustível. Nos funerais, chorei, mas também falei. Discursos que misturavam luto e ambição. Minha esposa era como meu tio Mário, nobre, pura, romana. E então a pergunta silenciosa: quem continuaria esse legado? Eu. E o povo ouviu. Apoiou. Voltei para Roma. Fui eleito curião edil. Minha função? Entreter a cidade. Então dei aos romanos os jogos mais grandiosos que já tinham visto. Gladiadores, feras, espetáculos que custaram fortunas. Fiquei arruinado. Mas o povo me amava. E quando venci a eleição para Pontífice Maximus, soube. Era um político de verdade. Depois, pretor urbano. Depois, governador da Gália. E então, finalmente, o sonho se realizou. Tornei-me cônsul, o primeiro Júlio em gerações a alcançar o topo. Meu nome estava de volta. Meu pai, meu tio, todos os que falharam, eu os tinha superado. Mas não parei. Formei o primeiro triunvirato com Pompeu, o grande general, e Crasso, o homem mais rico de Roma. 3 homens, um pacto secreto, o controle do mundo nas mãos. Manipulamos o Senado, quebramos as regras, e eu conquistei o comando da Gália, uma terra vasta, rica, selvagem. E em 58 a.C., cruzei o Rubicão com minhas legiões e marchei. Nos 8 anos seguintes, conquistei tudo. Tribos gaulesas caíram como folhas no outono. Passei o Reno em uma ponte que construí em semanas, só para mostrar que podia. Transformei a Gália em uma província romana. Tornei-me mais rico que reis e, mais importante, conquistei a lealdade dos meus soldados. Eles morreriam por mim. O povo me adorava, mas o Senado temia. Eles me chamaram de volta. Dissolva seu exército, diziam. Volte como cidadão. Como se eu fosse tolo. Sabia o que aconteceria. Assim que chegasse desarmado, seria acusado, julgado, destruído. Então, recusei. Roma declarou guerra a mim. E quem eles colocaram para me enfrentar? Pompeu, meu aliado, meu irmão de pacto, o homem com quem dividi o poder. Crasso já estava morto em uma guerra tola no Oriente. Agora era só ele e eu. E Pompeu, em vez de confiar, correu, abandonou Roma, fugiu para a Grécia. E lá, os egípcios, querendo agradar, mataram Pompeu e me trouxeram a cabeça. Quando a vi, não senti triunfo, senti vazio. Chorava. Aquele homem, meu amigo, meu rival, meu igual, estava morto por traição de estrangeiros, e eu era o motivo. O poder faz isso, quebra tudo, até a amizade. Voltei para Roma, esquadrinhei os últimos inimigos. Um a um, caíram. A guerra civil acabou. Em 46 a.C., o Senado me nomeou ditador por 10 anos. 10 anos? Como se tempo ainda estivesse importando para mim. Em 44 a.C., os forcei a ir além. Ditador vitalício. O poder absoluto. Eu era mais que um homem. Era um símbolo. Usava toga púrpura como reis. Minhas estátuas eram erguidas ao lado dos deuses. Chamei-me Pater Patriae, pai da pátria. Roma respirava comigo. Morria comigo. Nascia comigo. Mas os senadores não esqueciam. Eles, os velhos, os tradicionais, os que acreditavam na República, olhavam para mim com um ódio disfarçado de medo. Eu via, mas não me importava. Que tenham medo, que me odeiem. O povo me ama. As leis mudaram. O Senado cresceu de 600 para 900 membros, todos os meus homens. Veteranos receberam terras, dívidas foram perdoadas.
impostos reduzidos. Roma florescia e eu era o sol ao redor do qual tudo girava. Até o dia 15 de março de 44 a.C. Acordei cedo. Vesti minha toga púrpura, a mesma que usava nos triunfos, a mesma que dizia ao mundo: sou o centro. Fui ao Senado. Era apenas mais uma sessão. Papelada, debates, formalidades. Entrei como sempre, com passos firmes, cabeça erguida. Homens se afastavam, como se o ar ao meu redor queimasse. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar, e então algo mudou. Quésio, um dos meus aliados, agarrou minha toga. Quésio, disse, tenho algo a mostrar. Antes que eu pudesse responder, outro se aproximou, depois outro.